pedir para essas famílias. Continuamos pedindo arroz, feijão, a cesta básica mesmo, sabe? O sal, o óleo, o necessário para que as famílias se alimentem. Também nós pedimos doação de roupas, cobertores, toucas, meias, calçados, porque nós levamos todo esse material para os moradores de rua. E contamos muito com a ajuda de vocês, precisamos muito da ajuda de vocês. A casa também precisa de trabalhadores voluntários. Quem quiser ser voluntário na nossa casa será muito bem-vindo à nossa casa fraterna, tá bom? É só falar com a gente depois da palestra. Hoje nós teremos aqui o palestrante Luciano, que vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. E amanhã nós teremos a palestra da Tânia Sagioro, que vai falar sobre dar a outra face. Amanhã também é tratamento de saúde, tá? Então, quem estiver precisando, vem, converse com a gente, passa na entrevista de quarta-feira. Nós teremos o maior prazer em recebê-los e fazer o máximo para tornar a vida de vocês melhor, mais tranquila e sempre acreditar que Deus está conosco, Ele nunca nos abandona e que a gente tem que manter sempre a mente voltada a bons pensamentos. Esse é o melhor remédio para a saúde mental e física, tá bom? Então, nosso palestrante agora é o Luciano e uma boa noite para todos. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, parabéns por vocês estarem aqui, parabéns aos que estão pela primeira vez na casa, porque estão investindo uma riqueza, o tempo é uma riqueza, não só a saúde, mas quando nós investimos o tempo tentando absorver as informações do Evangelho de Jesus, isso é um tempo bem empregado. Muito bem, a proposta do dia de hoje é estudarmos a parábola do rico e Lázaro. Saiu até novela, né? Tivemos aí uma novela. Mas nós vamos estudar a parábola do rico e Lázaro, parágrafo por parágrafo, item por item, e nós vamos estudar os simbolismos que estão contidos nesta parábola. Então, pouco mais de 2000 anos da estadia de Jesus aqui conosco, nós estamos começando a entender melhor as parábolas de Jesus. Então, a proposta é nós lermos a parábola e comentarmos parágrafo por parágrafo. Então, Jesus começou e falou da seguinte maneira: havia um homem rico. Tudo o que está em vermelho são os simbolismos da parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai, Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora consolado e tu em tormentos. Demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, e não suceda venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas 16, 19 a 31. Então, o Dr. Arilio de Silveira Filho, nesta livro Parábolas Terapêuticas, volume 2, ele estudou esta parábola também com o auxílio do Espírito Joana de Anjos,
psiquiatria, o médico Divaldo Pereira Franco, e ele, podemos dizer assim, fez uma análise parágrafo a parágrafo desta parábola. Algum de vocês aqui, vocês que estão aqui pela internet também, assistindo nas redes sociais, deixem seus comentários, compartilhem com os amigos e com os inimigos. Né? Jesus disse, reconcilia-te com os inimigos, ainda enquanto estás a caminho. Algum de vocês nunca leu essa parábola, não conhece? Todos conhecem essa parábola? Você nunca leu. Muito bem. Então, a princípio, é óbvio que os católicos eles dão uma interpretação e os protestantes também, que são interpretações semelhantes. Então, eles levam a interpretação mais na sua literalidade. O que está escrito lá é o que está escrito lá. A existência dos anjos, o inferno, o tormento, e etc, etc. Mas hoje nós estamos aqui para dar a explicação espírita, a explicação psicológica transpessoal, ou seja, algo depois da vida física. Né? Muito bem. O Dr. Aline de Cerqueira Filho, ele encontrou 80 itens dessa parábola, desde amor, de ansiedade, de altruísmo, de autoiluminação, autotransformação, despertar consciente, etc. São 80 itens. De maneira que se nós estivéssemos aqui durante todas as quartas-feiras do ano, nós estaríamos estudando essa parábola. Então nós vamos dar aqui um recorte, né, de tanto conteúdo que tem essa parábola. Nós estudaremos essa parábola com relação ao amor, numa outra quarta-feira com relação à ansiedade, com relação à ansiedade de consciência, altruísmo, arrependimento consciencial e assim sucessivamente. Então, nós estamos dando os primeiros passos no entendimento desta parábola. Mas Allan Kardec também selecionou esta parábola e colocou-a no Evangelho segundo o Espiritismo e teceu lá seus comentários. Né? Mas ele não se aprofundou como nós vamos nos aprofundar aqui hoje. Ele apenas fez comentários o seguinte: o rico ele não soube aproveitar a riqueza, né? Levou mais, né, por esse aspecto, e o mendigo sofreu, então ele fez um comentário sobre a utilidade providencial da fortuna, porque como nós somos espíritas, sabemos que estamos reencarnados, que estamos aqui temporariamente e que prestaremos conta de tudo que nos foi concedido, inclusive do nosso corpo. O nosso corpo não nos pertence a nós, o nosso corpo nos foi emprestado. Por quê? O nosso corpo é um instrumento do Espírito e através desse instrumento nós vamos utilizar esse instrumento para procurar desenvolver a nossa intelectualidade, a nossa moralidade, procurando ajudar os outros a amar os próximos como a si mesmo. E o Allan Kardec falou: se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito? Deus que a distribui teria posto na mão de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. Então, a riqueza não é um instrumento fatal de perdição. Ela é uma prova difícil, porque a riqueza, como ele comenta aqui, ela nos causa muitas excitações, muitas tentações, provoca orgulho, egoísmo e causa fascinações. Mas não significa dizer que a pessoa que tem a riqueza na mão, ela está fadada a errar, ela está fadada a pecar. É uma prova difícil, como o Allan Kardec está falando. É uma prova muito arriscada. É o que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Então, uma pessoa que tem a riqueza, que tem o poder, etc., etc., se não tiver ideia alguma da espiritualidade, se não tiver essa conexão, né, com a espiritualidade, não tiver ideia de nada, de absolutamente nada, totalmente materialista, então, obviamente, vai ter muita dificuldade. Né? Vai excitar o egoísmo, o orgulho, vai usar os bens apenas para se completar ele mesmo, né? Então vai ser muitas vezes corrupto, corruptor, etc. Então fica bastante difícil. É uma prova difícil. A riqueza é uma prova difícil? A pobreza também é. Né? São provas difíceis que nós podemos estudar estas questões em O Livro dos Espíritos. Então ele cita tantas más paixões, crimes, fonte de muitos males. Comentário do Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a riqueza com Jesus, a riqueza bem aplicada com Jesus, é a riqueza onde nós aplicamos o dinheiro cuidando da nossa natureza, nós aplicamos o dinheiro cuidando das nossas crianças, cuidando dos nossos anciãos, né? Ajudando da melhor forma possível. Então, essa de fato é uma riqueza bem aplicada com Jesus. É isso que nós precisamos ter ideia, porque nós estamos aqui temporariamente. Então, se nós temos o poder, se nós temos a riqueza, se nós temos a juventude, vamos utilizar isso a nosso favor para ajudar as forças do bem e para que possamos transformar o mundo num mundo melhor, num mundo
mais tranquilo, mais ameno. Né? Muito bem. O Allan Kardec, na questão 657 do Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta e os espíritos superiores responderam: os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? E os espíritos Acho que não cabe ainda mais conectado. E os espíritos superiores responderam. Ficou meio curto, né? Já estava todo assim? Já estava cantando? Não, o que os espíritos superiores responderam? Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome da meditação e da contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas de todo o bem que tenha feito. Ou seja, nós vamos prestar conta de tudo que nós temos. Então, o homem que tem a riqueza em mãos e não sabe aproveitá-la, com certeza, ele vai prestar conta daquilo que ele fez. Outra questão pode ser mal interpretada quando analisada superficialmente, diz o Allan, da comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados. Inclusive, nossos irmãos evangélicos utilizam essa parábola para dizerem que a mediunidade é improcedente e não provém de Deus, pois ele não dá permissão para os espíritos se comunicarem. Contudo, essa interpretação é superficial e não abarca o significado profundo da parábola. Então, os católicos e protestantes dizem: olha, está vendo? O homem lá, o rico, foi para o inferno e estava sofrendo. Pediu para o pai Abraão mandar alguém lá na casa do pai dele e dizer que ele estava sofrendo para que eles não cometessem o mesmo erro. E aí o pai Abraão falou: não, lá você tem os profetas e Moisés, não vou mandar ninguém. Então os católicos e protestantes, eles falam: não, essa parábola definitivamente está colocando uma pedra sobre a mediunidade. Não existe comunicabilidade. Entre os espíritos não existe mediunidade. Mas hoje nós vamos dar uma nova interpretação. Okay? Então vamos ver o primeiro parágrafo. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda. O que significa? Linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta. Preste atenção. O Lázaro, o mendigo, tem o nome. O rico tem o nome? O rico não tem o nome, mas o Lázaro tem. Então nós vamos entender isso daí, tá? Deitado à sua porta. Púrpura, o que é? Um tecido caro, vermelho, arroxeado, usado pelos antigos. Então, está dizendo que a pessoa o rico estava totalmente envolvido nessa questão da materialidade. Tá? Púrpura é um simbolismo, então se vestia de púrpura e de holanda. Okay? Então, o rico vestido de púrpura é o ser espiritual dando vazão ao ego, semelhante ao filho pródigo da parábola. O ego é uma palavra que nós não vamos encontrar na codificação espírita, nem no corpo da regra dos espíritos. Mas é uma palavra que aqui nós estamos adaptando com relação à psicologia espírita. Okay? O ego significa que é uma situação de momento. Então, o rico ele está dando vazão ao ego, está dando vazão àquele momento. Tá? Vive uma vida superficial. O mendigo Lázaro representa o ser essencial, das palavras aqui do Alírio, mas esse ser essencial é o espírito, que não é nutrido pelo ser espiritual, quando este vive de forma egoística e egocêntrica como o rico. Então, veja, os católicos diziam: o rico é uma pessoa e o mendigo é outra pessoa. O que nós estamos aqui apresentando às senhoras e às senhoras, inclusive a vocês que estão nos acompanhando pela internet, é que tudo isso que está acontecendo nessa parábola está acontecendo dentro da criatura humana. Nós vamos entender isso. Tá? O rico representa o quê? O espírito dando vazão ao ego. E o mendigo é o próprio espírito que ele não alimenta. Ou seja, o rico está dando vazão ao ego, está alimentando-se materialmente e não está nutrindo-se espiritualmente. Nós almoçamos, tomamos o café da manhã, talvez alguns aqui já ajudaram, vieram aqui para a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, vocês que nos acompanham talvez já comeram alguma coisa, estamos agora nos alimentando espiritualmente. Então o rico é a pessoa
voltada totalmente para o ego, e o mendigo é a falta do alimento espiritual. Tudo isso está acontecendo dentro de nós. Tá? O ser essencial, ao nós movimentarmos em direção ao ego, evidente ou mascarado, né? O que vamos produzir em nós do ponto de vista consciencial? Vamos produzir chagas da alma, que são os vícios morais. Então, uma pessoa que está voltada totalmente para a materialidade, né? Não presta atenção nos seus semelhantes, né? Apenas se não completa dos bens, né? Apenas pensa nela própria, ela está o quê? Adquirindo chagas da ela própria. Sim ou não? Concorda ou não? Então, assim, a pessoa está vivendo uma vida egoísta, uma vida de vaidade, uma vida de luxúria, etc. Então, ela não está aproveitando. Nós não lemos lá a questão do livro dos Espíritos, né? Então, tudo nós vamos prestar conta daquilo que nós recebemos. Nós vamos prestar conta de tudo isso. Então, está criando chagas, né? O ego vitaliza o que é impermanente. Então, o rico ele está vitalizando o que é impermanente no nosso mundo. A nossa casa é permanente? Se nós não dermos manutenção, né? Aqui na sociedade fraterna, no nosso computador, no nosso carro, o nosso organismo, o nosso corpo, nada é permanente. Então, o rico ele está vitalizando o que é impermanente. Né? Nada que nós temos aqui no mundo material é permanente, é tudo impermanente. O que é permanente? É o espírito. No universo existem três coisas distintas: Deus, espírito, né, e matéria. Então, nós somos filhos de Deus, somos criados simples e ignorantes, imortais, estamos temporariamente reencarnados, deixaremos o corpo, esse mundo é impermanente. Né? Quanto tempo vai durar o planeta Terra? Ao redor de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos é o que os astrônomos calculam. Porque o Sol vai deixar de existir e o planeta Terra necessita do Sol, consequentemente também vai deixar de existir. E assim tudo se transforma no universo da natureza. Então, o rico é o ego e o mendigo é o ser essencial. Quando nós alimentamos os sentimentos essenciais, diz o doutor ali, derivados do amor, o ser essencial que somos se torna um mendigo muito carente, cheio de chagas, as portas do ego evidente, que está supernutrido pelo ser espiritual, o qual vivendo de forma luxuriante e castela-se no egoísmo. Pessoal, até aqui, tá mais ou menos fazendo sentido? Deixa aí seu comentário, seu like, compartilhe, seu joinha, aí no Instagram, tem um coraçãozinho, né? Compartilha com os amigos, muito bem. Então, focada nos preciosos valores e não em valores reais e permanentes do ser essencial. Essa questão nada tem a ver com riqueza ou pobreza material, mas é algo profundamente espiritual. Pois está muito rico alimentando o Lázaro. Está muito rico que tem uma certa espiritualidade, que compreende, né, que precisa ajudar e que está alimentando o Lázaro. Ou seja, ele alimenta-se materialmente, mas alimenta o Lázaro também. Ou seja, alimento material e alimento espiritual. Ok? E há muito pobre alimentando o rico que oculta em si mesmo, ou seja, há muito pobre, né, orgulhoso, né, que também está numa situação bastante difícil. Já o Espírito Emmanuel, neste livro Estudando Dinheiro, ele fala o seguinte: não é o dinheiro que nos condena aos processos da angústia, é a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e do levantamento ao bem, com quem nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Ou seja, não é o dinheiro que é o problema. O problema não é o dinheiro, o problema é o abuso do dinheiro, é o mau uso que se faz do dinheiro. A internet não é o problema. A internet torna-se um problema quando se abusa, quando se faz o mau uso da internet. Né? Então, o dinheiro é um instrumento, uma ferramenta do progresso, assim como a internet, como temos outras coisas. Né? Então, quem que a gente vai alimentar? O nosso ego, né, que vive superficialmente, ou o ser essencial na busca da profundidade da vida? Quando uma pessoa vitaliza o ego, ela não deixa de ser um ser essencial. Então, o rico está vitalizando lá o ego, mas não deixa de ser um ser essencial. Ele usou aqui a palavra ser essencial, mas é espírito, né, no nosso entendimento aqui. Mas torna a própria essência uma mendiga catando migalhas. Sim ou não? Está fazendo sentido? Está legal? Estão compreendendo que é uma outra visão diferente da católica e da protestante. Okay? Até aqui em toda a minha vida, como é que eu tenho trabalhado essa situação? Eu tenho alimentado mais o mendigo? Como é que a gente tem alimentado? Né? Muito bem. Jesus nomeou o mendigo de Lázaro, sim ou não? Sim. E por que o rico Jesus não deu nome? Por que ele não deu nome ao rico? Por que Jesus
representa a essência divina que somos. Jesus não lhe dá um nome, ele representa o permanente em nós. Ou seja, tudo isso que está acontecendo dentro de nós próprios. Né? O rico não há dominação porque representa o ego, que resulta em um comportamento psicológico transitório no espírito, no ser espiritual. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado e espírito puro. Então, todos nós que estamos aqui estudando na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, você que nos acompanha pela internet, somos todos filhos de Deus, herdeiros do universo, fomos criados simples e ignorantes, estamos reencarnados, reencarnaremos múltiplas e sucessivas vezes, tantas vezes quantas forem necessárias, para que possamos atingir a perfeição que o nosso espírito comporta. Nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Quando isso vai acontecer, depende da nossa aplicação do nosso livre-arbítrio. Se aplicarmos bem o nosso livre-arbítrio, fazendo bem, procurando o progresso, nós vamos progredir rapidamente. Viemos dos mundos primitivos, estamos no mundo de expiação e de provas. O nosso mundo é um mundo de expiação e de provas, ainda o mal é superior ao bem, mas nesse milênio, quiçá, o bem será superior ao mal, nós transformaremos o mundo de expiação e de provas para um mundo de regenerador, depois vem os mundos superiores, os mundos celestes, onde é a morada dos espíritos puros, mas mesmo quando chegarmos no estágio de espíritos puros, nós vamos ficar na ociosidade, nós seremos os ministros de Deus, e aí nós promulgaremos as leis de Deus, né? Ajudaremos a divulgação das leis de Deus pelo universo. Jesus nos disse: todos vós podeis fazer o que eu fiz e muito mais ainda. Jesus está mentindo? Claro que não. Quem que depois de Jesus fez o que ele fez e muito mais ainda? Ninguém. Tivemos aí pessoas excelentíssimas, boníssimas, São Francisco de Assis, entre outros baluartes aí da caridade, né? de causas nobres, etc. Mas nunca ninguém chegou a fazer o que ele fez e muito mais ainda. Então, se Jesus falou, todos vós podeis fazer o que eu fiz e muito mais ainda, significa dizer que, como irmãos de Jesus, Jesus é nosso irmão maior, nós somos seus irmãos, nós podemos reencarnar múltiplas e sucessivas vezes, chegaremos a esse estágio de Jesus e vamos fazer o que ele fez e também, né, muito mais ainda, porque Jesus, né, nos trouxe esta informação e é assim que nós podemos interpretar. Qual é o significado de estar à porta? O significado de estar à porta, né, ele aguarda a conexão. Então, quando a pessoa está alimentando, né, está vitalizando só o ego, existe uma desconexão. Né? Ele está se desconectado da espiritualidade, da questão espiritual. Então, para que haja um processo de individuação, na qual há uma transmutação da ficção ego-self, que leva ao psicocite, ou seja, a integração do reino no próprio ser. Aqui é uma linguagem mais psicológica, né? Mas significa dizer o seguinte, que nós vamos eliminar, né, essa situação temporária e vamos nos transformar em espíritos puros. Por isso que eu fiz questão aqui de trazer essa questão 170 para a gente entender o que ele quis dizer aqui nessa passagem. Nós vamos nos tornar espíritos puros. Então, quando essa decisão acontece, o ego passa a ser o grande auxiliar do ser essencial, não mais um competidor. Né? Então, existe aí, corrigindo em português, aí, né, desenvolvimento na horizontal, tem sofrimento, e nós passamos a nos desenvolver na horizontal. Né? Então, nós vamos substituir o egoísmo pelo altruísmo, o orgulho pela humildade, a rebeldia pela mansidão e a ansiedade pela serenidade. E Allan Kardec, na questão 785 do Livro dos Espíritos, perguntou para os espíritos superiores e assim eles responderam. Qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos superiores responderam: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral porque o intelectual avança. Então, nós precisamos de fato combater o orgulho e o egoísmo para nos tornarmos melhores pessoas. Já o Espírito Joana Diante, nesse livro Convite à Humildade, ela nos trouxe as seguintes informações. Separou aqui uma passagem de Jesus, onde ele diz: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ela fala sobre a humildade, né? Escudo dos verdadeiros heróis, tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e características dos sábios. Então, ou seja, para nós eliminarmos o orgulho, né, e substituirmos pelo egoísmo, nós precisamos de fato aplicarmos a humildade no nosso dia a dia, aonde a Joana de Anjos Espírito diz que a humildade é o escudo dos verdadeiros heróis e tem sido a coroa dos mártires no sinal dos santos, que é a característica dos sábios. Então é óbvio que nós estamos aqui todos reencarnados, que desencarnaremos, e
nós não vamos dar susto em Deus. Não é pelo fato de nós desencarnarmos que nós vamos nos tornarmos santos. Então, obviamente, o Luciano está aqui, se eu desencarnar daqui a 1 segundo, a 10 minutos ou qualquer hora que seja, vou ser aquele, vou estar do outro lado da mesma forma como eu estou aqui. Então, por isso que é muito importante nós acelerarmos, fazermos o melhor possível na nossa vida para partirmos para o mundo espiritual melhor do que quando nós aqui chegamos. Jesus continua a parábola no seguinte parábola. E quem desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as úlceras achadas. Então a migalha é o símbolo da fome espiritual. Né? Ele estava lá, o mendigo estava à porta, né, do rico e desejava fartar-se das migalhas, mas ninguém lhes dava. Então a migalha é o símbolo da fome espiritual. Os católicos e protestantes, obviamente, vão falar que ele estava com fome, né? Fome material. Mas nós aqui estamos estudando que isso significa o quê? A fome espiritual, não a material, aqui interpretada pelos católicos e protestantes. Né? E os cães nós vamos entender melhor. Então as migalhas é o símbolo da fome espiritual. A criatura vive uma vida totalmente materialista. Alimenta o corpo e não o espírito. Então, o que acontece? Nós somos espíritos e viemos do mundo espiritual, ok? Allan Kardec não utilizou a palavra inconsciente, mas Allan Kardec, através dos espíritos superiores, nos explicou o seguinte, que quando nós reencarnamos, nós passamos por um esquecimento do passado. E o esquecimento do passado é muito necessário, porque se nós soubéssemos de todas as nossas vidas, de todos os nossos descalabros, de todas as nossas ignomínias, e de todas as passagens que nós transgredimos e não respeitamos as leis de Deus em vidas pregressas, né, em reencarnações passadas, provavelmente a gente não se conseguiria olhar no espelho e nós não estaríamos convivendo conosco mesmo. Então passamos por um esquecimento do passado, porque o esquecimento do passado, se nós o lembrássemos, muitas vezes nos humilharia, outras vezes exaltaria o nosso orgulho e seria muito prejudicial para todos nós. Porque à medida que eu conhecesse o meu passado, vocês também conheceriam, e eu conheceria de vocês, então não seria muito legal. Né? Então, Allan Kardec, em outras palavras, nos falou sobre o inconsciente, porque quando nós estamos reencarnados e todo o cabedal, todas as experiências de outras vidas que nós passamos, ela ficou temporariamente esquecida, tudo que não está no consciente está no inconsciente. Muito bem. Então, como todos somos espíritos reencarnados, temos no inconsciente as certezas de várias vidas da reencarnação. Então, é como se o mendigo fosse o inconsciente, o nosso inconsciente, né? Vamos supor que eu, Luciano, está naquela situação, né, de vitalizar o impermanente, estou vestido de púrpura em Holanda, é como se o meu inconsciente estava falando, Luciano, homem de Deus, filho de Deus, herdeiro do universo, para com essa vida, volta, né, volte-se para a espiritualidade e uma nova atitude. Né? Então, é exatamente isso, é como se fosse o nosso inconsciente estivesse implorando para a nossa consciência o alimento espiritual para mudarmos a rota e seguirmos o caminho da autotransformação. Até aqui tudo bem? Certo? Muito bem. Quando o ser espiritual está totalmente voltado ao ego, vitalizando o egoísmo e o egocentrismo, esquece que traz uma essência divina, né? Não. Então, qual é o maior desejo do ser essencial do espírito? O amor, né? E aí a gente tem o filho pródigo também na história. Qual o significado dos cães, né? O egoísmo produz chagas na alma, os bichos de todas as ordens. Sim ou não? São chagas, né? A camarada vive uma vida egoísta, uma vida materialista, que está cada vez mais se complicando, né? E acaba produzindo essas chagas, né? Muito bem. Os cães não curam as feridas, mas aliviam o sofrimento. Então, o que significa os cães? Os cães, então, representam essas experiências e desafios, pois em qualquer circunstância acontece a evolução do ser espiritual, quando este está vivenciando amplamente o próprio ego. Apesar de ser o ser essencial, ficar tudo em chagas, as experiências pelas quais o ser espiritual passa, quando se revela contra as leis divinas presentes em sua própria consciência e conhecimento. Então, os cães são as ainda que né, a pessoa não tenha se arrependido, viveu uma vida totalmente materialista, viveu a vida toda vestida de púrpura de Holanda, né? Ele produziu as chagas,
ele vai reencarnar e ele vai passar por experiências de desafios, as provas e as expiações. Né? Ora, sucedeu morrer este menino que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Então, é óbvio que como é que o Espiritismo nos explica os anjos? Não existe anjos. Os católicos dizem que os anjos são criados, foram criados por Deus, decaíram e etc., viraram de novo, aquela coisa toda. Então, não tem sentido algum, porque a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. Se alguém quiser acreditar no anjo, se alguém quiser acreditar no inferno, nos demônios, fica à vontade. Mas, para nós aqui que estamos estudando, não faz sentido, porque a fé ela precisa ser raciocinada. E, atendendo ao nosso raciocínio, é muito mais simples saber que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas, e Ele é soberanamente justo e infinitamente bom. Então é muito mais simples nós entendermos que Deus cria os espíritos simples e ignorantes e que através das múltiplas e sucessivas reencarnações eles vão progredindo e avançando. Mas os católicos e protestantes levam isso ao pé da letra, inclusive no inferno também, né? De uma forma real. Então o inferno ou Hades significa um sentimento de culpa e remorso que muitas pessoas vitalizam após terem vivido uma maneira viciosa, né? Então, ou seja, o camarada viveu uma maneira viciosa, só vitalizando o que é impermanente, né? O material, e aí ele foi enviado para o inferno. É um simbolismo que Jesus utilizou dessa parábola, né? Mas os católicos até podem entender, né, que o inferno, essa situação que nós estamos mostrando aí, uma caveira, coisa bem interessante. E também pode entender dessa outra situação, né? Abraão simboliza a própria consciência, né? não é Deus. E os anjos, que pode ser interpretado dessa forma, como anjos, mas etc., simbolizam as leis divinas. Abraão é a consciência do ser espiritual. Jesus disse que o mendigo morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, os anjos simbolizam as leis divinas, né? Assim o encontro do ser essencial com a consciência. Então, nós vamos do outro lado avaliar e pesar na balança, na nossa contabilidade espiritual, tudo o que nós fizemos de certo e o que nós fizemos de errado. Presentes em si mesmo. Por mais que o ser espiritual vitalize o ego, esse encontro um dia ocorrerá. Então, nós vamos, é a nossa consciência que vai nos absolver ou vai nos punir, né? Vamos responder. Então, tudo até aqui nesta parábola ocorre aonde? Né? Dentro de nós mesmos, está acontecendo na intimidade da criatura. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza? Muito bem. Então, o que a gente vai alimentar? Né? Nós vamos alimentar o rico, viver superficialmente, ou o nosso ser essencial na busca da profundidade da vida? Né? O rico foi sepultado e o Lázaro ficou eleito. Né? Símbolo profundo deste versículo. O ego e o ser essencial. E continuando na palavra. E quando ele estava nos tormentos, Hades, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro. Né? Então, quando uma pessoa se veste de púrpura orando de infiníssimo, diz aí o alívio, né? Isto é, egoística e egocentricamente, vai criando um distanciamento das questões essenciais. Lázaro e conscienciais Abraão. Né? Quando vitaliza o ego, vai criando um distanciamento, ou seja, um abismo. Certo? Infelizmente, a grande maioria das pessoas permanece no Hades, no sentimento de culpa, atormentando-se até que despertem verdadeiramente para libertar-se pelo arrependimento. E gritando, clamando, ele disse: Pai Abraão, compadece de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chuva. Então, é óbvio que os católicos podem entender da forma como está a figura. Ele fala: manda aqui Lázaro para molhar a ponta dos seus dedos para me refrescar. Na verdade, tinha que mandar um caminhão-pipa, né? Porque ele estava nesse tormento, né? Tinha que ser uma caixa d'água de 1.000 litros. Né? Então, tudo isso a gente precisa entender o simbolismo. Okay? Ele que havia vivido na opulência quer que Lázaro minimize a sua dor, porém não demonstra arrependimento real e ainda quer privilégios. Né? O rico pede pai a Abraão sua consciência, um movimento de pseudo-arrependimento, clama pela lei de misericórdia, Lázaro ser essencial, e lhe oferece apenas a ponta do dedo com água, símbolo do arrependimento. Porque ele estava atormentado na chama, símbolo da cruz.
Então ele, a princípio, não mostrava nenhum tipo de arrependimento, mesmo do outro lado. Então esse é um simbolismo que a gente precisa também entender. Em geral, ela julga a pessoa mais cômoda permanecer focada na chama da culpa, sentindo-se uma coitada necessitada de misericórdia. E Abraão lhe respondeu: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora consolado e tu em tormentos. Então seremos assim consolados pelo saldo das experiências e desafios que ajudarão sempre a trazer o ser espiritual a despertar a sua consciência. Então nós vamos ser analisados, avaliados por tudo aquilo que nós fizemos de bem ou de mal espiritual. Certo? Resumo é isso. Saber que nenhuma experiência se perde dentro de nós é profundamente consolador. Todo mal sempre resultará no bem, pois o bem é permanente e o mal transitorio. Aí na questão 632 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se? A apreciação do bem e do mal é aquele que faz o bem quando em realidade está fazendo mal? E os Espíritos superiores respondem: Jesus nos disse: vede o que querereis que vos fizesse ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos liberareis. Então, se você tem dúvida se está fazendo certo ou se está errado, é só você observar. Eu estou fazendo tudo aos outros como gostaria que os outros me fizessem? Né? Essa é a questão. Continuando. Além disso, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem nem passar de cá para lá. Quando há esse abismo, a essência divina nunca deixa de ter o desejo da alimentação plena e fica à porta buscando essa conexão. Né? Muito bem. Então, o abismo é um movimento de parecer em relação a ser. Então, também é um simbolismo, né? Ou seja, quando Jesus falou, há entre o Lázaro, entre o rico que está aqui no tormento e Lázaro, um grande abismo. Ou seja, há muito ainda para se fazer, há muito ainda para caminhar, né, para que o espírito se torne um espírito puro, né? Não só parecer, mas que seja, né? E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que mandes a casa de meu pai. Tem o pai maiúsculo e o pai com letra minúscula. O pai maiúsculo é a autoconsciência, e o pai minúsculo, o conjunto de crenças e pseudo-valores que compõem a realidade do subconsciente. Pois eu te rogo, pai, maiúsculo, autoconsciência, que mandes a casa de meu pai, conjunto de crenças e pseudo-valores. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho e não suceda venham também eles para este lugar de tormentos. Então os católicos e protestantes dizem que esses 5 irmãos são os 5 irmãos. Mas na verdade, quem são esses 5 irmãos? O medo, a ignorância, a rebeldia, o orgulho e o egoísmo. Então são conjuntos de crenças, pseudo-valores egóicos que compõem a realidade. Né? O que compõe a realidade dele? Ele é uma pessoa totalmente com medo, ignorante, rebelde, orgulhosa e egoísta. Foi tudo isso que ele vitalizou quando estava aqui. E Abraão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O Moisés é o símbolo das leis divinas e os profetas o símbolo das vozes alegres. Onde estão escritas as leis de Deus? Perguntou Allan Kardec na questão 621 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos superiores responderam: as leis de Deus estão escritas na sua própria consciência, ou seja, de nós mesmos, do nosso espírito. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, vão de fazer penitência, arrepender-se. Então, todo o movimento do rico é o de auto-enganar. Por isso, ele pretende convencer a consciência de um sofisma. O sofisma você repete muitas vezes um conceito que é falso, muitas vezes, e tenta torná-lo verdadeiro. Então, esse é um sofisma, preparando argumentos falsos que não realizam a verdadeira libertação. Antes o rico falava de árvore e conta de leito, mas aqui ele declara a intenção de buscar arrependimento sem esforço, pois seriam os mortos que iriam convencê-lo a se arrepender. Abraão, porém, respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguns dos mortos. Os mortos nessa passagem simbolizam as virtudes, e não os mortos do corpo, ou seja, ainda que alguma virtude ressuscite na coração daquele que vive com vergonha. Se esse fato não acontecer a partir da reflexão das leis divinas e do esforço e seguir vozes alertas, não terá ele a verdadeira fé, aquele que transporta as montanhas de iniquidades que nós vemos queridos. O Caiba Chuta, neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus,
a parábola do rico e do Lázaro, ele falou o seguinte: uma outra visão do Espírito um pouco diferente, né? É a seguinte: Jesus ensina nesta parábola que é necessário um movimento de autoconsciência para que haja a transformação do ser espiritual, em que esta não acontecerá de fora para dentro, mas a partir do processo de autoconscientização. É mais ou menos o que nós estávamos falando. E para a gente fixar conceitos, vamos, não sei se está pequenininho aí, está bem pequenininho, mas eu vou ler aqui para vocês e a gente vai relembrar. O rico, antes da morte, no sentido material, é o rico, mas no sentido psicológico, representa a face evidente do ego, no qual o ser espiritual desenvolve as chamadas negatividades do ego, isto é, sentimentos negativos, como o egocentrismo, o egoísmo e o orgulho. O mendigo Lázaro, antes da morte, no sentido material, pode ser entendido como mendigo, ou a essência divina, né? O espírito, que todos nós somos, também chamado de ser essencial, o self, né? Por algumas linhas, né? Porém, uma condição é que deixa o ser espiritual em carência, né? Então, o mendigo é o próprio espírito em carência. As migalhas podem ser entendidas como sobra ou falta do alimento espiritual. As úlceras, obviamente, podem ser entendidas como chagas ou os débitos contraídos por nossa invigilância. Se nós erramos, vamos ter que responder. Os cães podem ser entendidos como os cães ou as experiências, desafios, as provas e as expiações. Os profetas como profetas com vozes alertas. Moisés como Moisés ou as leis de Deus. O rico depois da morte é uma face mascarada, né, no qual o ser espiritual desenvolve a máscara, isto é, sentimentos que são positivos, não se arrepende, etc. Aquela coisa que comentamos. O mendigo Lázaro, depois da morte, é o ser essencial em contato com a consciência das leis divinas dentro de si. A casa do meu pai pode ser considerada como lar terreno ou ser espiritual no processo de subconsciência. Os 5 irmãos podem ser considerados como 5 irmãos ou sentimentos egóicos, medo, ignorância, rebeldia, orgulho e egoísmo. Abraão pode ser considerado como Deus ou como encontro do ser espiritual das leis divinas. Os anjos como os anjos ou as leis divinas que estão na nossa consciência. O inferno considerado como inferno ou significa o sentimento de culpa e remorso que muitas pessoas vitalizam após a morte, após terem vivido de uma maneira viciosa. O abismo como um abismo ou um movimento de parecer em relação a si. A morte como uma morte é um processo de transformação. Então nós estudamos o Allan Kardec no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, parábolas terapêuticas, alguma coisa de parábolas no ensino de Jesus, algo do Emmanuel, algo da Júlia de Ângeles, né? E se alguém desejar ver o canal no YouTube, Espiritismo hoje e amanhã, porque se o Espiritismo é bom hoje, será muito melhor amanhã, para você, para seus filhos, para seus netos, para gerações futuras, né? Porque ele nos ensina, afinal de contas, de onde nós viemos, porque nós estamos aqui para onde nós vamos. Então, essa parábola, numa outra visão, não podemos levar na literalidade, como os presbíteros católicos e protestantes davam, mas na nossa visão aqui do dia de hoje, nós estamos dizendo que tudo acontece dentro de nós mesmos. É um processo de autotransformação, um processo que nós estamos trabalhando diariamente, diuturnamente, para nos transformarmos, né? Para aprimorarmos e desenvolvermos a nossa inteligência, desenvolvermos a nossa moralidade e procurarmos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, fazendo o melhor possível da nossa vida. Cada um de nós tem uma pequena ou grande missão, né? Todos nós somos importantes, né? Todos nós fomos chamados a trabalhar na vida de Jesus, todos nós estamos reencarnados, e eu asseguro a vocês que essa é a nossa melhor reencarnação de todas as reencarnações que nós tivemos. Porque hoje nós conhecemos o Evangelho de Jesus, estamos hoje estudando uma das parábolas de Jesus, estamos tendo essa visão espírita, essa visão da psicologia espírita, né, dessa visão da transformação, enquanto muitas pessoas ainda não têm a mínima ideia de como se processa a reencarnação, não têm a mínima ideia dos paradoxos da vida, não conseguem compreender por que existe o rico, por que existe o pobre, por que existe uma pessoa que nasce com uma doença congênita, né? Por que um filho, por que um pai e uma mãe que tem gêmeos, um gêmeo, uma criança nasce com saúde, a outra nasce toda estruturada. Ah, mas é do pecado do Adão e da Eva, mas o Adão e da Eva é um mito. O próprio Papa Francisco, se vocês procurarem na internet,
já asseverou, né, que o mundo ele não foi criado em 7 dias, isso é um mito. Como é que Moisés poderia explicar a formação do mundo? Ele explicou a formação do mundo em 7 dias com aquilo que ele tinha em mãos. Ele não tinha geologia, ele não tinha química, ele não tinha matemática, ele não tinha física, ele não tinha astronomia. Então o mundo foi criado em 7 dias. Explicou o aparecimento do homem através do Adão e da Eva, que a Eva comeu a maçã, que a Eva saiu da costela de Adão, e a Eva comeu a maçã e gerou o pecado original. E tudo isso é a explicação dos paradoxos da vida? Não. Os paradoxos da vida ocorrem porque nós somos espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, que muitas reencarnações passadas nós vitalizamos o que era impermanente, nós vitalizamos o ego, nós nos completamos dos bens públicos, nós prejudicamos, nós fizemos estriponias, nós transgredimos as leis de Deus e criamos chagas, criamos débitos. E quando nós criamos chagas, nós criamos débitos, nós precisamos reparar, nos arrepender e reparar. Então, estamos reencarnados, procurando reparar os nossos erros, procurando potencializar as nossas virtudes, procurando ajudar a transformar o mundo num mundo melhor. Então, tudo isso que nós estamos aqui nesse estudo é muito interessante, é muito legal, porque nós estamos vivendo a melhor reencarnação das nossas reencarnações. Então nós temos uma oportunidade muito boa para podermos ajudar, para podermos progredir, porque o mundo, de uma maneira geral, não consegue compreender e não teve acesso a esse conhecimento, a essas instruções que hoje nós tivemos. Hoje nós temos o Evangelho de Jesus explicado à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Espíritos Superiores e em dos Espíritos, na codificação de Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no livro dos Médios, na Gênesis, na Revista Espírita. Então, nós temos todas as condições necessárias para podermos ajudar e para podermos nos voluntariar a ajudar os trabalhos assistenciais da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritos, a ajudarmos as organizações não governamentais do nosso bairro, a ajudarmos naquilo que for possível, porque Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz do mundo, que possamos nos iluminar, iluminar para que possamos iluminar também aqueles que convivem conosco, os nossos familiares. O próximo mais próximo são os nossos familiares, a nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, os nossos parentes. Mas como o sal da terra é importante, porque o sal conserva os alimentos, sim ou não? O sal conserva os alimentos, mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, que possamos ser o sal da terra, conservando o otimismo e a esperança. Vivemos momentos difíceis no nosso país, de polarização política, de muitas discórdias, de muitas desavenças, mas que possamos ser o sal no seguinte sentido, de mantermos a esperança dentro de nós mesmos e ser o sal da terra e fazer com que as pessoas que convivem conosco também mantenham a esperança que o mundo não está abandonado, que a nave do planeta Terra não está abandonada, que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, e Jesus com certeza sabe de tudo o que está acontecendo e não nos abandonou. Então, que possamos ser a luz do mundo e o sal da terra. E para que possamos ser a luz do mundo, para que possamos aumentar a nossa luz, nós temos que buscar o que? A caridade. Fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem, fazer exercícios de caridade, exercícios de humildade, exercícios de devotamento, exercícios de abnegação, e assim nós vamos aumentando a nossa luz. Nos ajudando, nos transformando, e ajudando as pessoas que estão ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, nos dê a sua paz e que todos possamos voltar para o nosso lar com muita tranquilidade e com bastante otimismo para continuarmos falando. Muito bem. Pode fazer a prece. Muito bem. Senhor Jesus, te agradecemos por estes momentos que estamos em contato com as suas palavras. Que
que as suas palavras possam ficar gravadas no nosso espírito, na nossa consciência. E que no nosso dia a dia possamos aplicar o Evangelho. Quantos no mundo não são alfabetizados? Ajuda-nos, Senhor, para que aqueles que não conseguem ler, aqueles que não foram alfabetizados, possam ver em nós, possam ler em nós, nas nossas atitudes e nos nossos atos, os seus ensinamentos e as suas instruções. Somos tão pequeninos, estamos ainda tão frágeis, necessitamos da tua ajuda, meu. Estamos em aflição, estamos em angústia, e nós vamos até ti. Porque nos ensina bem, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para descanso de vossas almas. Nós que estamos aflitos, vamos até ti e pedimos, que nos ajude. Envie seus emissários, seus amigos espirituais para o nosso lar, envolvendo os nossos familiares, retirando do nosso lar as influências, as energias deletérias e negativas, que muitas vezes nós não ó Senhor Jesus, te pedimos pelas mães, pelos pais que estão em desesperos, que se separaram dos seus entes queridos, de seus filhos e suas filhas em mortes prematuras, levadas pelas drogas, pelos vícios, pelas mortes violentas, pelos assassinatos, pelo suicídio. Consola, Senhor Jesus, esse pai, esta mãe, e esses espíritos que partiram de uma forma tão dolorosa para nós. Mestre Jesus, muitos reencarnaram e passam pela prova da pobreza, pela prova da miséria. Envolva-os em vibrações de paz, de refazimento, e que na medida das nossas possibilidades possamos ajudá-los através dos vários trabalhos voluntários e temos disponíveis. Senhor Jesus, mais uma vez te pedimos que no momento do descanso do nosso corpo, nosso espírito possa ser levado para lugares de instrução, de refazimento, para recebermos as instruções necessárias e voltarmos em vigília e aplicarmos estas instruções no nosso dia. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco, hoje e sempre, assim seja. Muito obrigada ao palestrante esse ano. Nós possamos ir nos nossos lives hoje, vocês estão no Instagram, com essa mensagem. Tudo está na nossa consciência. Que a gente possa, de uma vez por todas, pensar o que o Mestre Jesus Cristo faria neste momento. Que o Mestre guie nossos caminhos, para que a nossa consciência fique melhor e a gente siga em paz com sabedoria. Amém? Boa noite. Muito obrigada.